Olá, gente, de volta neste segundo bloco para continuar a nossa conversa sobre criação de conteúdo para redes sociais. No primeiro bloco, nessa conversa com o Léo Cárcio, a gente focou bastante nas etapas anteriores, né? Ou seja, na produção de roteiro, no pensamento, no planejamento daquilo que a gente vai realizar durante a gravação, durante a captação das imagens do áudio. Nesse segundo bloco, a gente vai falar mais sobre esse momento justamente da captação, o momento da produção e também pensar sobre o que acontece depois disso, depois que o material está pronto, que o material é publicado. O que é que eu posso fazer para que eu tenha mais qualidade no meu processo, que eu entenda melhor o meu processo e que eu conquiste a audiência, que eu tenha engajamento. Léo Cássio, essa questão da captação, que elementos você destaca? Quais ferramentas são necessárias para produzir um conteúdo de qualidade, já que hoje em dia a gente tem uma facilidade tecnológica, mais ou menos como o Glauber Rocha colocava, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça é suficiente. Talvez hoje um celular e um tripé sejam suficientes para a gente produzir conteúdo com qualidade. É mais ou menos por aí? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente já tenha uma imagem de qualidade é uma imagem estática lá, né? A imagem parada sem estar tremendo tanto. Então, a gente tem já um tripé, a possibilidade de ter um tripé, né? Você com o celular e com um tripé, você está fazendo o que a televisão faz, né? Que é produzir aquele conteúdo lá especial, mostrando para as pessoas numa qualidade cinematográfica. Então, você já tem isso de cara, né? Com o tripé, com a câmera, seja celular ou câmera mesmo, você já tem aquela imagem lá que é o padrão de qualidade. E aí você tem ou um microfone boom, ou um microfone lapela, ou captando sem precisar de microfone nenhum no próprio celular ou na própria câmera, você já fica bem ligado se o áudio não está muito bom, né? Assim, ao redor, o ruído. Então, a partir daí, você já sabe que vai ter um áudio de qualidade. Então, nesse processo, eu acho que hoje em dia está cada vez mais fácil você conseguir esses recursos. Inclusive, eu fiz uma sériezinha que foi aprovada no edital durante a pandemia, que eu produzia o conteúdo trazendo tudo feito a partir do celular, né? Uma série de reportagens, toda feita no celular, e foi exibida depois esse material, essa série, na televisão, né? Esse material foi exibido na televisão. Então, para mim é muito interessante que esse padrão de qualidade se saiba que não é só ali na internet. Esse material também pode ser utilizado para a televisão ou para qualquer outro recurso, né, de divulgação de imagem ou de disponibilidade de imagem, seja televisão ou tela de cinema ou qualquer coisa. Então, você gravar esse material dentro desse padrão que já se espera que tenha, eu acho que é fundamental. E essa captação, acho que hoje em dia está cada vez mais acessível às pessoas. Quais ferramentas você indica? Você falou que, por exemplo, essa série você fez toda ela no celular, tanto a captação quanto a edição. Que ferramentas você costuma utilizar para esses elementos, de edição especificamente? Pois é. Para edição, eu não sou muito de usar artifícios de efeitos ou artifícios de criação de arte ou outros elementos para o vídeo, mas eu consigo criar muito ligado à ideia da construção do texto, do que está sendo dito ali. Então, para mim, sempre na produção de um conteúdo, né, esse conteúdo, se tiver alguém falando ou eu falando, eu vou estar sempre muito ligado no que está sendo dito, naquele discurso. Então, a partir do momento que eu tenho um discurso, eu vou começar a pensar na imagem que eu vou inserir ali. E eu gosto muito de fazer isso. Muito mais do que ficar mostrando muitas imagens ou deixar aquele entrevistado, o rosto dele cansando por muito tempo, eu gosto de ir inserindo umas imagens por cima. Porque eu acho que para quem está ali, ou seja, o telespectador, ou para o seguidor, ele vendo a pessoa falando, e à medida que a pessoa vai falando, você vai criando toda uma construção de imagens em cima do que está sendo falado, eu acho que cria melhor a ideia, a tradução do que a pessoa está dizendo. Então, dentro desse processo, eu uso um simples programa de celular, né? Um simples aplicativo, capto tudo pelo celular. Através desse aplicativo, eu consigo editar áudio, editar imagem, fazer algumas inserções.
Se for o caso, nesse como era um edital, eu pedi para que fosse feita, terceirizado, uma animação de créditos, né? Da vinheta de abertura, o encerramento com os créditos no momento que entra lá o entrevistado, né, para falar, então aparecendo o nome dele direitinho. Então esses recursos eu usei para uma pessoa fazer, né, com o dinheiro que eu recebi, então eu precisava gastar, e aí eu fiz, dentro desse processo, essa terceirização desse material. Mas, no geral, eu acho que, para mim, o que eu opto sempre é trazer essa construção do que está sendo falado, a palavra falada, e de que forma eu consigo trazer isso em imagem. E aí a edição é um processo que também vem da sensibilidade, eu acho, da sensibilidade pessoal. Perdão, porque eu acho que sempre traz, nesse processo final, né, que a gente está lá, já captou tudo, já fez o roteiro, né, já executou o roteiro. Eu acho que o processo final ele é muito mais ligado a o material que vai para ser divulgado. Então, esse é um momento que a gente não pode errar. E se a gente errou nos outros processos, esse é o momento da gente corrigir qualquer erro antes do que vai ser publicado. Então, acho que a edição também é um processo que, para mim, é fundamental. É fundamental pensar, ter a ideia, mas, ao mesmo tempo, também, essa finalização desse material. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, a sua captação está perfeita. Som e imagem, perfeito. A história que está sendo contada na pauta, no roteiro, ela é perfeita. Mas a sua edição não é tão interessante. Então, você pode fazer com que o público, em 1 minuto que viu o seu vídeo, não tenha mais interesse de assistir o resto. Se esse vídeo ficou com 5, 6, 7, 8, 10, 12 minutos, como é que você vai garantir que as pessoas assistam esse vídeo até o final? Então, é nesse processo da edição, de pensar na música, de pensar como a entrevista está longa, não está longa, o que é que eu posso colocar entre entrevista e outro trecho de entrevista que vai fazer com que as pessoas não saiam desse vídeo. Então, pensar a edição também entra nesse processo de ideia e criatividade. E aí você menciona na edição a construção e a expressão de uma sensibilidade. E eu imagino que essa sensibilidade, claro, ela se desenvolve com a prática, com tentativa e erro, e muito calcada também nas referências que a gente construiu e constrói durante o processo de formação. Foi assim contigo, mais ou menos? E vem muito desse processo. E assim, com uma ideia, por exemplo, do meu conteúdo. Eu tenho um conteúdo que eu crio, por exemplo, para a televisão, né? Um conteúdo que eu crio pensado naquele formato de televisão, naquele formato do programa para ser disponibilizado ali, que hoje em dia a televisão disponibiliza esse conteúdo nas redes sociais e que funciona perfeitamente porque é um padrão. Mas aí eu penso em produzir para a rede social do anfitrião de Olinda. Então, primeiro vem da minha experiência naquele território. Foi muito bonito quando você falou sobre a questão do território, né? A gente usa esse tipo de jornalismo como jornalismo regional, né? Uma ideia de você criar aquele espaço ali para falar dele, para trazer o que ele pode, as potencialidades daquele espaço e também os problemas daquele espaço. Então, dentro desse universo, você já tem uma familiaridade. No meu caso, eu já tenho a minha familiaridade com aquele espaço, com aquele território. E isso influencia muito nesse meu processo de edição, porque eu já sei mais ou menos as músicas, as canções, o que eu posso explorar ali de imagem, né, de enquadramento. Esse enquadramento aqui vai traduzir direitinho esse trecho da fala do entrevistado. Esse momento aqui, eu acho que eu tenho uma imagem de arquivo que eu possa pegar, porque esse entrevistado falou de um momento da passagem de tal bloco de carnaval em tal lugar. Então, eu tenho esse registro. Então, por que não colocar ali naquele momento que o entrevistado está falando? Então, enche de memórias, enche de ideias, sabe? Essa construção vai ter que ser muito bem pensada. E dentro desse universo, construir e pensar vem muito desse meu lugar ali, dessa minha familiaridade com o assunto. E se eu não tiver familiaridade, eu vou buscar. Eu vou compreender, eu vou tentar entender o que é que se passa naquele território, tentar entender o que é que as pessoas trazem naquela ideia, daquele espaço, e sim me situar naquele lugar também para fazer uma edição de qualidade. Isso que você menciona sobre se situar no lugar
Eu chamo a atenção para os nossos alunos e alunas do curso técnico em multimídia especificamente, mas vale também para toda a audiência que estiver nos assistindo, é a ideia de você poder contar a história do seu lugar, né? Porque cada lugar vai ter suas particularidades, seus personagens, e eu imagino que com Olinda, claro, uma cidade que tem tantos ateliês, tantos artistas, tantas histórias circulando pelas ladeiras, isso não deve ser difícil de encontrar, mas aí é preciso trazer justamente aquela sensibilidade para determinar quais os personagens precisam falar, devem ser ouvidos, que tipo de histórias são fundamentais que a gente conte. Eu reitero, observar, interpretar e narrar o mundo são dimensões fundamentais para quem quer contar histórias. Mas aí pensando que uma vez que essas histórias estão contadas, a gente já tem todo o processo construído. Temos o arquivo do vídeo publicado na rede social. O que mais a gente pode fazer? Como é que a gente vai medir o sucesso ou o fracasso desses materiais? Que tipo de estratégias você costuma adotar? Pronto. Uma das coisas que eu trabalho muito é em cima de agenda. O que é agenda? A gente imagina que durante o ano várias atividades, vários eventos, vários ciclos acontecem, né? Ciclos de festividade, ciclos religiosos, ciclos, os mais variados ciclos, né? Até a situação da chuva também, que aqui para a gente chover também faz parte de um ciclo, assim como o verão também faz parte de um ciclo. Então, eu meio que vou me pautando dos ciclos. Se a gente passa o carnaval, então eu crio toda a expectativa de conteúdos relacionados ao carnaval. Mas passou o carnaval, a cidade de Olinda, por exemplo, né, pegando o meu exemplo lá em Olinda, ela tem muitas igrejas, as pessoas vêm para conhecer as igrejas da cidade. Então, passou o carnaval, a gente entra na quaresma. Como será que é a quaresma nessa cidade? Não quero mais produzir o conteúdo pensando no carnaval o ano inteiro. Eu quero respeitar os ciclos. Então, como acontecem esses ciclos na cidade de Olinda? Qual a relação dos moradores com as procissões, né? Depois de termos a festa profana, temos o sagrado. Como é essa relação do sagrado, da cidade com o sagrado? Como são essas igrejas que ficam fechadas o ano inteiro e, de repente, na Semana Santa elas abrem? Espaços que só abrem um dia específico no ano e que também é na Semana Santa. Então, tudo isso vai pautando, né? As ideias com o cronograma do ano vai criando em mim essa ânsia. Por exemplo, quando vai chegando o São João, as pessoas já começam a pensar, me sugerir ideias, pautas sobre tal sanfoneiro da cidade, sobre tal rua que está se mobilizando para criar uma festa de São João. Então, tudo isso é respeitando, primeiro, o calendário religioso. E segundo, às vezes eu gravo um material e só 3 meses depois, 4 meses depois, é que eu venho publicar, porque eu sinto que só naquele momento vai fazer sentido. Então, é uma coisa muito de você observar as pessoas que estão lá te acompanhando, sentir o que elas gostam de ver, né? E a partir disso, você ir criando lá a sua estratégia de divulgação desse conteúdo. Porque o que eu percebo eu tenho que agradar as pessoas que gostam de carnaval, eu tenho que agradar as pessoas que não gostam de carnaval, mas que gostam dos outros ritos que acontecem dentro da cidade, eu tenho que agradar o morador da cidade e o turista que vem de fora. Então, é um nicho muito grande, né? Muito amplo. E aí você tem que encontrar o meio termo sempre de ir conduzindo o seu trabalho, né, com essa audiência, que é uma audiência plural, que é uma audiência muito boa, mas que exige muito também. Quando você publica alguma coisa, as pessoas estão lá, te vendo. Quando você publica alguma coisa sobre algo que elas não gostaram tanto, ou usando, por exemplo, uma expressão que na atualidade pode não ser mais usada, mas que a gente aprendeu. Então, elas me ensinam lá. E eu acho isso bonito de ver, porque eu acabo tendo a responsabilidade de repassar o que elas me ensinaram e, ao mesmo tempo, dessa relação, dessa troca. Então, eu acho que eu nunca penso no conteúdo que, de imediato, tem que ser produzido e jogado ali de qualquer forma. Eu penso muito nisso. O momento ideal,
a cidade como está no momento ideal para postagem e o fundamental, eu mesmo se sentir confortável de naquele momento publicar aquele conteúdo. Essa ideia me parece fundamental. Esse equilíbrio entre aquilo que eu gosto e amo, né, daí me mover para registrar, construir e contar histórias sobre isso, com esse público plural que você menciona, quem gosta de carnaval, quem não gosta de carnaval. Eu queria detalhar um pouco mais esse processo, te perguntando como que esses retornos que a audiência traz nos comentários, nas publicações ou de repente até por mensagens diretas, como é que esses retornos chegam e como é que você administra para, de repente, traduzi-los em outros conteúdos? Como é mais ou menos o uso desse contato com a audiência? Eu acho que a audiência hoje na internet é algo que chama muita atenção pelo fato de que as pessoas, elas também querem falar, né? Querem ter seu espaço, ali elas têm um espaço de fala delas, elas têm a liberdade para falar. E aí, muitas vezes, eu entendo esse retorno muito imediato, né? De uma postagem que eu pensei, como eu disse, naquele momento, por aquele motivo, vai ser só agora postado. E aí, quando eu vejo, está um retorno tão rápido e bom ao mesmo tempo, e as pessoas começam a comentar, de modo que às vezes eu não consigo nem responder todo mundo, né? Nesse momento, eu tenho que escolher ou criar novos conteúdos ou parar um tempo para responder todos os comentários. E aí, se eu responder todos os comentários, eu perco o tempo de produzir um novo conteúdo. E aí, meio que eu estou trabalhando muito com isso, né? Para mim não é tão bom, porque não era a ideia, não era a proposta, né? Não sabia que eu ia ampliar tanto, mas hoje em dia eu estou tendo muito que viver com isso, né? Com as pessoas comentando, repercutindo os assuntos. E para você ter uma ideia, é interessante que surgiu de uma ideia de uma janela, né, que acabou ampliando muito. E hoje em dia as pessoas assumem uma responsabilidade tão grande a mim que se eu não tiver naquilo que está acontecendo, é como se aquilo que está acontecendo não tivesse tanta importância. Isso cai para mim também uma responsabilidade muito grande, de parecer que eu tenho que estar em todos os lugares onde as coisas estão acontecendo. Muitas vezes sou só eu que produzo o conteúdo, né? Eu, um tripé. É interessante mostrar, porque às vezes as pessoas acham que tem toda uma equipe por trás. Não, sou eu, um tripé e um microfone lapela de fio, que muitas vezes está eu e um entrevistado, a gente gravando em selfie, para se ver lá, e as pessoas acham que talvez tenha uma segunda pessoa, uma terceira, e isso não acontece. Então, esse retorno das pessoas que eu vejo é muito isso. E muitas sugestões também que partem das pessoas. E às vezes, como eu falei, eu tenho que agradar todo mundo. Às vezes, quando eu posto, por exemplo, algo muito relacionado ao carnaval, aí vem as pessoas, mas peraí, essa cidade só tem carnaval, sabe? E aí vem para mim, bate em mim, peraí, eu tenho que chamar a atenção realmente, porque essa cidade é mais do que isso. Então, isso, partindo das pessoas, eu acho muito legal, né? E aí vem alguns comentários, às vezes, de formas aleatórias, que na internet a gente tem que conviver com isso e ter uma mentalidade um pouco preparada para isso também. E alguns comentários, às vezes, as pessoas fazem sem entender o contexto de algumas situações, fazem só para falar pelo recorte que elas imaginam aquilo ali, mas que a gente, como produtor de conteúdo para a internet, a gente tem que saber driblar aquilo, não causar aquilo numa discussão maior ou algo que vá além daquilo que está ali proposto. Então, acho que a gente também tem que estar preparado, né? Quem produz conteúdo, hoje em dia, tem que estar muito preparado para o tribunal da internet, que é uma coisa que a gente não imaginava, mas que hoje em dia acaba repercutindo muito em qualquer pessoa que produz conteúdo. É um exercício de sanidade, de paciência, imagino, né, manter a saúde mental diante, às vezes, de uma série de comentários equivocados. Você mencionou que Olinda não é só carnaval, evidentemente que não é, e para ver um tiquinho dessa outra nuance, dessa outra dimensão de Olinda, fora da época carnavalesca, a gente vai exibir uma matéria, um conteúdo que o Léo fez lá no Anfitrião de Olinda sobre a construção das lapinhas no convento de São Francisco. Dá uma olhada nisso. Você mesmo, sabe como nasceu a tradição da construção das lapinhas? As lapinhas que são feitas para simular o nascimento de Cristo? Não sabe?
Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Por isso que eu vim aqui até o convento de São Francisco, em Olinda, porque Frei João Pedro vai esclarecer a nossa mente com relação a isso. Sabemos que o primeiro presépio criado no mundo foi por São Francisco de Assis, o nosso pai fundador de toda a ordem franciscana. E aqui nós temos os Reis Magos, onde eles oferecem os presentes para o menino Deus: ouro, incenso e mirra. Depois nós vamos ter as ovelhas, o pastor. E aqui nós vamos ter a imagem, é claro, do fundador do presépio, do nosso pai, São Francisco. Ele monta um presépio vivo para contemplar o nascimento e o mistério do menino Deus. E aqui nós vamos ter Maria, José, outro pastor também de ovelhas, o boi, para dizer que é dentro dessa realidade, dessa pobreza, que nasce o menino Deus, o Verbo que se fez carne e que habita entre nós. E é claro, nós sabemos de toda essa montagem do presépio, toda essa organização, mas nós estamos vendo que a manjedoura, nela não se encontra o menino. O menino ainda vai chegar. Por isso que nós também celebramos o tempo do advento, essa espera, para que no dia 25 nós celebraremos o Natal do Senhor. E é dentro desta festividade que toda a ordem franciscana abre, no ano de 2023, os 800 anos de fundação do presépio. E nós, enquanto Convento Franciscano de Olinda, abrimos também esta festividade com várias atrações durante o período de 2023. Material bem interessante que mostra essa dimensão não carnavalesca da cidade de Olinda, a dimensão do sagrado, uma tradição extremamente importante num país cristão como o nosso. Léo, a gente vai se encaminhando para o final dessa conversa e eu queria deixar esse momento final para que você trouxesse algo que você sentiu falta durante a nossa conversa. São muitas veredas, muitos caminhos, a produção de conteúdo para a rede social envolve uma série de habilidades, estratégias, competências. E aí eu queria que você falasse especificamente para os nossos alunos e alunas do curso técnico em multimídia que acompanham esse material, mas claro, também trazendo para toda a audiência que se sentir contemplada, quem quer criar conteúdo para a rede social, o que é preciso fazer de fato? Como começar? Acho que, acima de tudo, é você ter em mente o que você está querendo falar. Eu acho que você pensar no conteúdo que tenha continuidade, não adianta você pensar em algo que, vou produzir isso, e depois você fazer 3, 4, 5 conteúdos, você não vai ter mais o que falar. Então, você tem que pensar em algo que realmente tenha uma continuidade de conteúdos, seja os mais variados assuntos, seja a sua cidade, seja o seu bairro, seja a educação no local que você mora, seja as belezas do lugar onde você mora, seja o ambiente, o meio ambiente, seja estética, qualquer que seja o conteúdo que você crie, você tem que pensar em algo que gere continuidade. Então, até no título, muitas vezes, até na ideia principal, você já tem que estar dentro desse pensamento. E eu acho que hoje em dia
os equipamentos, né, que temos facilitaram muito essa produção de conteúdo. Todo mundo está produzindo. Então, se você pensa em produzir conteúdo, você potencialmente já tem o principal, que é o material que você pode produzir. Então, você com isso, você já é um produtor de conteúdo. E aí, rede social, todo mundo está dominando hoje em dia, então é muito se preparar para isso. E eu acho que fundamental também é você ter saúde mental. Porque se você não tiver saúde mental, você não consegue estar nesse universo. Esse universo que muitas vezes leva você ao fundo do poço ou pode manter você simplesmente na sua linha reta de vida, porque realmente você vai estar sempre observado por outras pessoas e você tem que estar preparado para isso. Então, é muito interessante ter formação para isso. A formação é o que vai garantir você a estar preparado, estar preparada para conseguir trilhar o seu caminho e, a partir daí, as referências, os sentimentos, a sensibilidade vai vir de você. Como diria Walter Franco, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Para criar conteúdo para as redes sociais não é diferente. Eu gostaria de agradecer a presença do Léo Cárcio nessa conversa extremamente esclarecedora e enriquecedora. É muito bacana poder ouvir uma pessoa em primeira mão, assim, trazendo os bastidores da sua produção, suas perspectivas críticas e criativas, e evidentemente isso engrandece o currículo dos nossos alunos e alunas e de quem está acompanhando essa conversa. Muito obrigado, Léo. Seja sempre bem-vindo. As portas da ETEPAC estão abertas para você. Muito obrigado. Queria dizer que, assim como vocês estão me vendo hoje, um dia eu estava aí no lugar de vocês assistindo quem cria, quem produz. Então, todos nós somos capazes de produzir conteúdo e criar a nossa sensibilidade do nosso conteúdo. A gente se vê. Até a próxima. Muito obrigado.